Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Graça e paz seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre a sua família. E que também a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso alcance neste momento difícil todas as famílias da terra. Este é o plano de Deus, de abençoar todas as famílias da terra. Ele mesmo foi quem elaborou este projeto. Por isso eu digo para você hoje, acalma o seu coração. Sabe por que eu digo isso para você? Simplesmente porque Deus é o autor da história. Esse mesmo Deus que nós somos exortados, aconselhados a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo mais ainda. Este mesmo Deus, possuidor dos céus e da terra, é o autor da história. E ele já revelou o seu coração para nós através dos filhos de Israel, dizendo: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, pensamento de vida e não de morte, para dar a vocês o fim que a vossa alma ou as vossas almas desejais. Deus é bom o tempo todo. Por mais que nós, seres humanos, pratiquemos obras terríveis, façamos coisas cruéis, isto não altera o caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo. Ele é juiz o tempo todo. Ele é justiça o tempo todo. Ele é amor o tempo todo. Ele é fiel o tempo todo. E Ele nos ama o tempo todo. A Deus toda a glória. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus com o único objetivo, que nós prossigamos no rumo certo. O mesmo rumo que Jesus já deixou para nós, dizendo Ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E é neste caminho, é nesta direção, é neste rumo, é neste homem chamado Jesus Cristo, o ungido de Deus, é nele que nós precisamos prosseguir. Por mais que a situação esteja difícil, complicada, mas nós precisamos prosseguir em Jesus. Abandoná-lo de modo nenhum. Abandonar a nossa fé também não, porque só nele nós temos a vitória. Só Ele garante a nossa vitória. E eu peço para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas, porque quando nós abençoamos, nós estamos plantando algo que nós mesmos iremos colher. E se nós plantamos o bem, é certo que nós vamos colher o bem. Se nós semearmos a vitória, nós vamos colher vitória. Se nós semearmos esperança, nós vamos colher esperança. Então, semeie a palavra de Deus. Compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas. E assim, nós vamos cumprir com o propósito que o Pai das Luzes tem para as nossas vidas. Eu gosto muito de citar em nossos vídeos, e hoje eu quero citar mais uma vez o que o Jó falou para Deus. É maravilhoso quando nós lemos no capítulo 42 de Jó, o que o Jó fala para Deus. É algo que mexe com a nossa alma, mexe com os nossos pensamentos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, verso 2. Nenhum dos planos de Deus, o Deus que é o autor da história, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Você já deve ter visto que após as tragédias
as terríveis tragédias sofridas por Jó e ele ter mantido sua integridade, apesar de todo o prejuízo que ele sofreu, prejuízo financeiro, muitos prejuízos, porque tudo que ele havia conquistado, acumulado durante os anos da sua vida, fora destruído. Foram todos eles destruídos num só dia, pelo levante de Satanás contra a vida daquele homem. Além do prejuízo financeiro, no mesmo dia, ele teve o pior de todos os prejuízos, o prejuízo familiar, a perda de todos os seus filhos e provavelmente suas famílias também, naquele mesmo dia. E além de tudo isto, depois ele tem também prejuízo físico, porque no segundo ataque de Satanás contra a vida dele, ele perde a saúde. E para complicar ainda mais, ele perdeu também a credibilidade. Então, ele teve muitos prejuízos. Perdeu a credibilidade e perdeu outras coisas ainda. E mesmo assim, ele permaneceu diante de Deus. Mas o diabo, que veio roubar, matar e destruir, ele não desistia do seu objetivo contra Deus. Porque o seu objetivo contra Deus era mostrar para Deus que o ser humano só é fiel a Ele, só é fiel a Deus, porque recebe bênçãos, dádivas, porque recebe benefícios de Deus. Porque se não receber bênçãos, dádivas, benefícios de Deus, ele diz que o ser humano não conseguirá ser fiel a Deus. Então Deus mostrou para ele, para Satanás, que ele estava enganado. Mas o Jó teve também os seus momentos de fragilidade. O diabo o levou a se rebelar contra Deus, blasfemando do dia em que ele nasceu, da noite em que ele fora concebido, como se ele, Jó, fosse a única pessoa ou a pessoa mais importante de toda a terra. Isto fez o diabo, influenciou a fazer um desabafo, a soltar aquilo que estava atravessado na garganta. E nesse desabafo, em soltar aquilo que estava atravessado na sua garganta, aquilo que estava entalado no seu peito, o que o Jó acaba de fazer? Ele blasfema, ele peca, exatamente porque ele estava sendo provado, e dava-se a impressão, naquele momento, que as provas que ele estava enfrentando eram maiores do que a sua capacidade de suportá-las. Dava a impressão que Deus havia errado no cálculo, que Deus havia cometido uma injustiça contra Jó, permitindo que ele passasse por tudo aquilo. E dava-se a impressão que o Jó estava coberto de razão, por ter enfrentado tudo aquilo num só dia. No segundo ataque do diabo, ele perde a sua saúde e ainda a sua esposa, que o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Então estava tudo difícil. Ele ficou 7 dias em silêncio. Agora já não estava sozinho. Seus amigos haviam vindo de longe para passar aqueles dias difíceis com o Jó. E ele então fica em silêncio. Imagina o que passou pela mente do Jó naqueles dias de silêncio. Nós lemos isso que eu estou dizendo para você no capítulo de número 3. Quando o Jó
depois de passar por todas as aflições que ele tinha sofrido, ele então abre a boca e blasfema. Mas depois de abrir a sua boca e blasfemar contra a noite da sua concepção, contra o dia do seu nascimento, aí ele podia ter ficado com a sua boca fechada mais algum tempo, mas tinha que ser assim, para provar que Deus é o autor da história e Ele está no controle, e nós podemos acalmar o nosso coração, assim como Paulo falou: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí tem lugar para Deus agir na nossa vida, na minha vida, na sua vida, e também na vida de Paulo e na vida do Jó. Porque ele mostrou, quando Jó abriu a sua boca, ele mostrou de fato a nossa essência, a fragilidade do ser humano. Ele que naquele momento, como eu disse para você, pensava ser a pessoa mais importante de toda a terra. Sim, porque ele não pensou em mais ninguém. Ele não pensou nas outras pessoas que habitavam sobre a face da terra. Ele só pensou em si mesmo, amaldiçoando o dia, amaldiçoando a noite e tudo mais. Como eu disse para você, ele podia ter continuado de boca fechada, mas depois de diversas queixas e questionamentos sem respostas, Deus fala com ele. E quando Deus fala com o Jó, então ele se arrepende do seu pecado, ele pede perdão para Deus, dizendo que abominava as suas ações, e as coisas que haviam acontecido eram coisas muito difícil para ele compreender como ser humano. Ele não tinha capacidade para compreender tantas coisas maravilhosas que ocorreram na sua vida. Ele fala tudo isso para Deus. Ele então se arrepende do seu pecado. Mas toda esta tragédia sofrida por Jó era um plano de Deus. Por que um plano de Deus? Porque Ele é o autor da história. Ele é o soberano. Ele é o soberano, e que o soberano pode tudo. Ele é o soberano Deus. E o soberano Deus pode tudo. E às vezes Ele escolhe a mim e a você para passar por uma situação difícil. E aquela situação difícil tem como único objetivo nós conhecermos mais a Deus, como eu te disse aqui no início. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Isso está escrito no Salmos de número 76 e no verso de número 1. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. E é exatamente no meio das provas, das dificuldades, é que nós temos a oportunidade de conhecer a Deus e de ver que de fato eu posso abrir a minha boca e dizer que Deus é fiel. Eu posso abrir a minha boca e dizer que Deus é verdadeiro. Eu posso abrir a minha boca e dar testemunho da minha própria vida, que Ele agiu em meu favor, quando tudo era contrário a mim, quando parecia que não tinha mais escape, quando parecia que não tinha mais solução para o meu problema, quando parecia que a minha causa era causa perdida, quando parecia que eu havia chegado ao fundo do poço. Jó poderia dizer tudo isto. Quando parecia que o meu caso era irreversível, Deus agiu e mudou a história. Deus mudou a sentença. Deus quebrou o jugo do opressor. Deus destruiu o cativeiro e Deus mudou a sorte de Jó. Quando Deus permite nós passarmos pelas provas, é isto, para quando sair delas,
nós poder dizermos exatamente isto: Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é grande, Deus é o Senhor absoluto. Nele nós podemos confiar, porque Ele me livrou. Nós podemos falar isso com convicção, com autoridade. Ele me ajudou. Mas se no meio das dificuldades eu começar a blasfemar e não ficar de mal de Deus, romper a aliança com Deus, quebrar a minha aliança com Deus, eu estou demonstrando o meu caráter, o caráter de uma pessoa fraca, de uma pessoa incrédula, dura de coração, que não se submete aos desígnios de Deus, que não se submete à soberania de Deus, que não se submete ao poder de Deus. É isso que nós demonstramos. O que é que eu sou? Que tipo de pessoa que eu sou quando Deus permite eu passar pelas provas da vida? O que é que eu vou mostrar lá na frente? Qual será a minha amostragem? Eu vou demonstrar que eu sou uma mulher de fé, que eu sei em quem tenho crido, que eu sei que Deus é poderoso, ou eu vou dar um vexame, eu vou envergonhar o nome do Senhor e vou sair como derrotada na história? Não pode ser assim, porque o Senhor Jesus Cristo já nos fez mais que vencedores. Estou apenas mostrando para você, em tudo isto, na história do Jó que eu citei aqui, e nos ocorridos da nossa vida, eu estou contando tudo isso para você, mostrando tudo isso para você, é porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos de incertezas, nós estamos vivendo tempos de prova, e as provas não está escolhendo cor, não está escolhendo status, não está escolhendo posição social. Nós estamos vendo aí com o mal que se espalhou pelo mundo afora, o vírus que se espalhou pelo mundo afora, e que já se passaram mais de 4 meses, aliás, já se passaram quase 6 meses, porque a primeira manifestação deste vírus na cidade de Wuhan, lá na China, foi no mês de dezembro. Eu estou fazendo este vídeo no dia 12 de junho. Então, quanto tempo já passou e o vírus continua matando, fazendo vítima em quase todo mundo, em todos os continentes, o número de morte em quase todos os continentes, o número de vítimas só tem aumentado. São algumas cidades que já conseguiram vencer, graças a Deus, já conseguiram vencer o vírus. Alguns países conseguiram dominar este mal, mas a maioria, em todos os continentes, a maioria dos países ainda estão enfrentando este mal, que traz incertezas e inseguranças para as pessoas. Mas eu cito a história do Jó para dizer para você que Deus tem o comando de todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, que nós não precisamos deixar que o inimigo utilize esta dificuldade que se espalhou sobre a terra, que está no Brasil, fazendo vítimas, muitas vítimas todos os dias. Nós podemos continuar confiando em Deus, que apesar da situação ter este agravamento, apesar da situação estar tão complicada, mas Deus continua sendo o Senhor da história. Deus continua no comando. Deus continua agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Deus, ele tem uma agenda, e a agenda que ele próprio elaborou, esta agenda precisa se cumprir. As coisas não acontecem num estalo.
veio um vírus, e aí Deus vai lá e elabora um plano para resolver o problema do vírus. Veio uma tempestade, Deus vai lá e elabora um plano para resolver a tempestade. Não. Deus já tem uma agenda. Ele próprio, Ele, Deus, com o seu próprio poder, com a sua própria grandeza, Ele elaborou e Ele apresentou. E Ele apresenta ao homem, ao ser humano, a sua agenda, os seus projetos, os seus planos que não podem ser frustrados. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 15, quando Deus chama lá a Eva, o seu marido Adão, a serpente, para tomar satisfação deles, do que eles acabaram de fazer sobre a face da terra. Naquele momento, Deus, na sua onisciência, Ele apresentou ao homem e sua mulher, Ele apresentou a serpente, que é o diabo, Lúcifer, o anjo caído, que é Satanás. Ou seja, Ele apresentou para essas pessoas que estavam envolvidas ali naquele episódio, Ele apresentou para eles uma agenda que comprometeu Deus, comprometeu o homem e a mulher, a serpente, Satanás, e o descendente da mulher, o Cristo, o enviado dos céus, para salvar e pôr ordem na casa, na bagunça que o casal Adão e Eva, aliados a Satanás, a serpente, acabaram de fazer sobre a face da terra. Então ali Deus, Ele apresenta o seu projeto, dizendo que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente picaria o calcanhar da semente da mulher. Então dali para frente, o que nós vemos? Nós vemos a história escrita por Deus, a agenda de Deus para executar o que Ele disse para Adão e Eva, para a serpente, Satanás. O que nós vemos? Nós vemos um agir de Deus para poder concluir esta obra que Ele determinou um dia em fazê-la. Quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele, na sua onisciência, Ele sabia de tudo que iria acontecer. Ele sabia que o ser humano deixaria ser levado pelos enganos do diabo, mas Ele não desistiria do ser humano para dar o gostinho ao anjo caído, dizer: Deus não teve capacidade de suportar a ofensa, porque Deus não é longânimo, porque tem pessoas que é assim, que você não pode dizer um não para ela, que ela já fica toda espetada. Ela não, tem gente que não sabe ouvir não. Os seus interesses não podem ser contrariados de maneira nenhuma, porque se os seus interesses forem contrariados, ela declara uma guerra. Ela rouba, ela mata, ela destrói. Simplesmente porque os seus interesses foram contrariados, ou porque eles não podem ser contrariados. Mas Deus não é assim. Deus, Ele tem domínio próprio, Ele é longânimo. Ele podia muito bem ter acabado naquele dia com Adão e Eva, com Satanás e toda a raça que Ele havia criado sobre a face da terra. Mas Ele não fez isto. Ele não precisa fazer isto, porque Ele tem a essência de tudo que Ele criou no seu poder, na sua mão. Ele tem o domínio de tudo. Ele é que fez a história, Ele é que escreveu a história. Então, quando Ele apresenta esta agenda, dizendo para a serpente que a semente da mulher iria esmagar a sua cabeça, Ele apresentou ali a sua agenda. Ele estava apresentando como seria. E a história seguiu, e a história chegou até os nossos dias. Deus, Ele nunca
deixou de cumprir com a sua responsabilidade de Deus Criador. Ele nunca deixou de cumprir com a sua responsabilidade de sustentador dos céus e da terra e de todos aqueles que neles habitam. Ele nunca deixou de cumprir com a sua responsabilidade de Criador, mesmo que a raça humana zomba de Deus e faz de tudo para poder mostrar que Deus não existe, Deus continua sendo Deus. Essas ações inconsequentes do ser humano, aliados ao diabo, não tira a responsabilidade de Deus. Não leva Deus a estressar e falar, vou acabar com tudo isso e ponto final. Não, ele escreveu a história está em andamento. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo 13, e no verso de número 8, nós lemos aqui que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Ele ainda não havia morrido. Ele não havia nem nascido ainda. Mas no plano de Deus, ele, o seu Filho amado, era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E quando nós vemos que Deus estabeleceu a ordem das coisas que devem acontecer, as coisas que acontecem, as coisas que devem acontecer, ele fez tudo isto para que o seu nome fosse glorificado na nossa vida, para que o seu nome fosse glorificado na raça humana. Eu volto a dizer para você que ele é o autor da história, que ele está no comando. Quando nós lemos também em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, quando o Nabucodonosor, ele tem um sonho, e naquele sonho ele ficou sem entender o que estava vendo, o que estava acontecendo, e aquilo o irritou de maneira que ele quis até matar os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia entender o que ele havia visto. O que ele havia visto? Deus havia revelado para ele a sua agenda. Deus havia revelado para Nabucodonosor o seu plano, a sua agenda, o seu propósito. É muito interessante, porque quando eu paro e olho e vejo toda aquela história de Abraão peregrinando pela terra de Canaã, saindo da sua parentela, como Deus o chamou e ele obedeceu, peregrinando pela terra de Canaã, depois os seus descendentes sendo levados como amigos para o Egito, depois que o José se mostra para os seus irmãos, aí já os descendentes de Abraão sendo levados, 70 pessoas sendo levados para o Egito, para lá habitar, e depois foram transformados em escravos, e Deus chama o Moisés para os tirar de lá e levar de volta exatamente do ponto de partida, daquele local onde um dia o Jacó, Israel e os seus filhos saíram nos carros de Faraó para ir encontrar José no Egito. Agora era o caminho de volta, e tudo isso para cumprir a agenda de Deus, tudo isso para cumprir aquilo que Deus havia dito para a serpente: a semente da mulher esmagará sua cabeça, você vai lhe picar o calcanhar, mas a semente da mulher esmagará sua cabeça. E a terra que Deus escolheu para isso foi exatamente aquela terra, a terra de Canaã. A terra que ele disse para Abraão: eu vou te dar a terra da sua peregrinação, vou dar aos seus descendentes. Foi aquela terra, aquele local que Deus escolheu para que o ungido dele esmagasse a cabeça da serpente. Por isso Deus levou o povo de Israel para aquele local, para a terra de Canaã. E aí, com o passar do tempo, esse povo levado por Deus para a terra de Canaã quer esnobar Deus,
que agir como se não precisassem mais de Deus, ou Deus não tinha mais autoridade sobre eles. Eles queriam ser nações como outras nações que não têm aliança com Deus. Eles queriam viver as suas vidas do jeito que eles bem quisessem viver, e aí começaram a viver assim, mas veio o castigo, veio o cativeiro, veio a divisão das tribos. A tribo do norte, as tribos do norte, o reino do norte já era cativo da Assíria. Agora o reino do sul se torna cativo da Babilônia. E lá na Babilônia, este rei imperador ímpio, Nabucodonosor, ele tem um sonho quando os filhos de Judá estavam lá como cativos, porque o Nabucodonosor havia invadido a terra de Judá e levado o povo cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, onde estava Daniel, Deus mostra para Nabucodonosor parte da sua agenda. Quando ele tem a visão, quando ele tem sonhos, tem a visão da estátua. E aqui no capítulo 7, no capítulo 7 do livro de Daniel, e no verso de número 7, nós lemos assim: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. O Daniel já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor. Se você estudar o livro de Daniel, você vai compreender tudo isso que eu estou falando para você, porque tudo está escrito aqui exatamente para o nosso ensino. Nós vamos ler no capítulo 4, nós vamos ver a visão que Deus revelou para Nabucodonosor, ou a agenda de Deus sendo revelada para Nabucodonosor. Depois ele querendo matar os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia interpretar, porque não era uma coisa comum, era a agenda de Deus, e era somente Deus podia revelar. Aí Deus levanta o Daniel para dar a interpretação do sonho da estátua, da estátua que ele havia visto no sonho. E aí o Daniel tem a interpretação, recebe a interpretação de Deus, passa para ele, passa para o rei Nabucodonosor, e que por sua vez resolve aproveitar aquela visão que ele teve e construir uma grande estátua, para que uma estátua do seu próprio ser, para engrandecer a si mesmo. E Deus também interfere nessa ação, porque os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não quiseram adorar a imagem, foram lançados na fornalha de fogo ardente, e Deus entrou com eles na fornalha, não deixando que nada de mal acontecesse a eles naquele local. E esse mesmo Deus poderoso, depois que o próprio Daniel passa pela prova de ser jogado também dentro da cova dos leões, Deus interfere de novo na história, mandando o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que eles não fizessem nenhum mal a Daniel, porque ele estava ali com propósito, a história estava em andamento. Então era um momento muito difícil para Daniel, mas ele tinha que continuar confiando em Deus, para depois ele dizer: Deus é fiel. Para depois ele dizer: bem sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso. E Deus interferiu lá. E agora, depois de tudo isso, quando Daniel tem um sonho, tem visões, nesta visão Deus mostra para ele exatamente o que? Deus mostra para ele mais uma parte da história, já o desfecho da história. Ele vê aqui, como eu li para você no capítulo 7 de Daniel, e no verso de número 7, ele vê o que? Um animal de 10 chifres. E isso é uma coisa que é para mostrar para nós que Deus, ele está no comando da história,
para que nós não venhamos ficar desesperados, com medo, achando que o diabo dominou tudo e que pronto, está tudo perdido. Não é nada disto. A história é de Deus, ela já foi escrita por Ele. Então tudo isso que eu estou passando para você aqui, ó, esse animal, né? Esse animal de 10 chifres, que vai ser o desfecho da história, é o mesmo que aparece em Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo mostra para João uma besta que terá 10 chifres, que são nações, que dará poder ao dragão, ao diabo. Tudo isso é o que? É a mesma história. É aquela mesma agenda que Deus apresentou lá no Éden para Adão, Eva, para a serpente, Satanás. E quando ele disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um tempo em que está sendo preparado a manifestação desses seres que o próprio Deus inseriu na história, permitiu que eles acontecessem, que eles viessem na história, mas com o único objetivo: exaltar os seus santos e glorificar o nome dele. Em primeiro lugar, glorificar o nome dele e exaltar os seus santos, porque todas as pessoas que estão nesta história, na história de Deus, que confiaram em Deus, elas venceram. O próprio Jesus Cristo, que não foi poupado por Deus, o ungido do Senhor, que aparece no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do verso de número 24, como sendo o ungido de Deus, como sendo o príncipe do Senhor, o príncipe de Deus, o ungido de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele não foi poupado. O Satanás picou o seu calcanhar quando ele morreu na cruz. Mas ele ficou derrotado? Não, porque no terceiro dia ele ressuscitou, já trazendo ali nas suas mãos, já trazendo para mostrar para os seus discípulos a vitória. Ele já chegou dizendo que ele era o que havia vencido. Eis aqui, eis aqui. Sou eu mesmo, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu dedo, Tomé, toca com o teu dedo aqui na minha mão, toca aqui, pega aqui e veja que sou eu mesmo. Eu não sou um espírito, eu sou o Salvador, eu sou Jesus. Um espírito não tem corpo, eu tenho. Então ele mostra ali que ele havia triunfado, como ele mesmo dissera: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu digo para você hoje: acalma o seu coração, nada está perdido. Se alguém da sua família morreu, e se morreu crendo em Jesus Cristo, um dia do túmulo, esta pessoa escutará a voz do Senhor, como Lázaro escutou, quando Jesus falou para ele: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, porque ele é o Senhor. Nada está perdido. A história está em curso, e Deus não chamou a nós da presente era, dos dias atuais, para nós sermos vencidos, derrotados pelo maligno. Para começar, Satanás, ele só vai até o local que Deus permite ele ir. Na vida do Jó, ele deu limite para o Satanás, para o Satanás não tocar na alma de Jó. Satanás podia colocar ferida nele, mas tinha que poupar a vida dele. Então ele só foi até o lugar que Deus permitiu que ele fosse. Da mesma maneira é hoje, nos dias atuais, nesse dia difícil que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil, nesse dia mau. Mas o dia mau passa, e o que Deus determinou para acontecer no dia mau vai acontecer. O que Deus determinou para acontecer nesta presente época vai acontecer. Mas vai acontecer para que ele seja glorificado, para que os santos dele, os que confiam nele, tenham o triunfo.
Ainda que vivamos num mundo perigoso, num mundo que jaz no maligno, num mundo em que devora as pessoas, que destrói as pessoas, mas é aqui neste mundo que Jesus triunfou e falou: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, acalma seu coração. Deus está no controle. Deus tem o comando da história, a história é dele. E o diabo, por mais que ele ruja como se fosse um leão, ele não vai destruir aquilo que Deus determinou. Ele não vai destruir aquilo que é a vontade, aquilo que é o projeto de Deus, aquilo que é de Deus para a sua vida. O diabo não vai destruir. Ele não vai matar aquilo que Deus, através do seu filho, já deu vida. Por mais que o diabo lute contra nós e nos vençam, assim digamos, periodicamente ou temporariamente, nós vemos isso em Apocalipse, que ele recebeu o poder, ele peleja contra os santos, ele vence os santos, mas é só um período, porque depois a queda dele é muito grande. A queda dele é algo que somente Deus pode fazer. Então eu preciso ter calma. Você precisa ter calma. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Nós precisamos lembrar disso, que Deus tem o controle da história, que Ele escreveu a história assim. Ele é o autor da história. Ele escreveu a história assim. E eu posso dizer, como disse o Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então que seja feita a vontade de Deus, que Deus seja glorificado na nossa vida. Ainda que nós, dessa geração tecnológica, uma geração que conhece muito de recursos técnicos, coisas assim para poder vencer as dificuldades, mas continuamos com os corações cheios de incerteza e de insegurança e de medo. Mas isso não pode estar no nosso coração, não pode estar no seu coração, no meu coração, nem incerteza, nem insegurança e nem medo. O que tem que estar na nossa vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a convicção que Ele tudo pode, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado, e que nós podemos chorar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Que ainda que nós cremos em Jesus Cristo, ainda que nós estejamos mortos, nós viveremos. Então nós somos abençoados, nós somos protegidos, nós somos defendidos, nós somos guardados, nós somos provados sim, mas não para nossa destruição, mas para que Deus seja glorificado na nossa vida e para que nós testemunhamos as virtudes daquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Esse Deus fiel, que comanda a história, que é o autor da história, que escreveu cada capítulo desta história, ao Deus misericordioso, toda honra, toda glória e todo louvor. A mesma oportunidade que Ele deu a mim, Ele deu a todos os moradores da terra, a todos. Ele deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que um dia, do túmulo, esses que nele crê, ouça a sua voz e saia para fora. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai Celestial, ainda que o inimigo tenha tentado nos amedrontar e nos colocar em pânico, espalhando essa pandemia, o pânico sobre a face da terra, devido ao vírus que está aí, mas nós sabemos quem Tu és, que o Senhor é quem comanda tudo e todos. Nós sabemos que o Senhor está no controle desta situação, ainda que ela tenha fugido do controle dos profissionais da saúde, ainda que ela tenha saído do controle dos governantes, mas ela não saiu do controle do Senhor. Ela não saiu, meu Deus, não saiu do Teu projeto.
ela não ultrapassou os limites que o Senhor mesmo estabeleceu. Assim como o mar, meu Deus, obedece os limites impostos pelo Senhor, assim também este vírus, o medo que se espalhou sobre a face da terra, ele também só age dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Meu Deus, tira a dúvida deste coração, tira a incerteza desses corações, meu Pai. Liberta esta vida do medo, liberta da angústia, do pânico, da incerteza, da insegurança. E que esta pessoa creia em Deus, creia na palavra de Deus. Ainda, meu Deus, que o diabo esteja rugindo em volta dela, como se fosse um leão querendo devorá-la, mas que ela ouça a voz do Senhor no meio de tudo isto, que nos falam: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a ouvir a tua voz, a crer no Senhor e te obedecer. Abençoa, meu Deus, esta casa, esta família que tem chorado porque perdeu alguém devido a esta doença, meu Deus, ou outra doença. Que o Senhor console os corações aflitos, que o Senhor enxugue as lágrimas aos que choram, que o Senhor erga os que estão caídos, meu Deus, e que o Senhor, meu Pai, salve os que estão perdidos, para que assim, meu Deus, todos tenham esperança, ainda que seja no túmulo, mas que a pessoa tenha confiança que um dia, dentro da sepultura, o corpo dela ouvirá a voz do Senhor e sairá para fora, assim como Lázaro. Meu Deus, ajuda-nos, liberta, Senhor, e abençoa esta casa, abençoa esta família, e guarda, meu Deus, todos debaixo das tuas asas, e livra de todo mal. Ó, meu Deus, nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos, com a certeza que o Senhor há de cuidar, já está cuidando de cada um, porque o Senhor não permite vir sobre nós um fardo que nós não podemos carregá-lo. Por isso nós te agradecemos, meu Deus, por tua fidelidade, por ser o Senhor, o Deus da nossa vida. Fica conosco e nos conduza, meu Deus, nos conduza no meio dessa situação, de vitória em vitória. Nós te pedimos isto e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, Deus abençoe sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.